Crescer. Aproveita. Vamos lá, pessoal. Estamos de volta aqui com mais treta no Bostil. Treta no Bostil agora, Lindinho Farinha contra Eduardo Bolsonaro, que está licenciado nos Estados Unidos of America. Ele está lá na América do Norte tentando articular o que está às vésperas de acontecer, que seria uma lei Magnitsky global contra o senhor Alexandre de Moraes e contra outras pessoas que estão no seu entorno. Vai pegar todo mundo se realmente essa lei cortar passaporte, imóveis, conta bancária, não pode ter cartão de crédito internacional de nenhuma bandeira, porque é Visa, Mastercard, é tudo Diners, é tudo internacional, tudo americano. Então, o cara tá fudido. Se acontecer isso mesmo, gente, eu não sei. Se aí o Lindinho Faria, OAB foi defender o cara, o PT tá defendendo, o Supremo Tribunal Federal falando que é inconstitucional. Como assim? Inconstitucional o quê que é inconstitucional? O cara licenciado da Câmara ir para os Estados Unidos fazer lobby. Gente, o cara tem o direito de fazer isso, ele é cidadão do mundo, né? Ele tá dentro da lei. Ele pediu licença não remunerada da Câmara, como deputado federal que ele é. Lindinho também, Lindinho Farinha também é deputado federal, tá? Bandido isso aí, tá? Isso é bandido. Agora vai vendo. Ele entrou então com uma representação criminal na PGR, tá? Dizendo que Eduardo Bolsonaro está... Aí vem toda aquela cartilha que o cara vai ticando assim as coisas que ele vai dizendo. Esse pessoal que é green. Vai vendo. Estão dizendo que ele está atentando contra a soberania nacional. Aí todo mundo fala a mesma coisa. Tem alguém dentro do marketing lá do governo que inventa essas merdas. Aí fica todo mundo falando a mesma coisa, igual o padre Fábio de Mello. Você vê o que ele fala, é o que o pessoal da Globo fala, é o pessoal da Folha de São Paulo fala, é o pessoal, todo esse pessoal comunista fala, tudo a mesma coisa. Aí esses cineastas, né? Atentado à soberania nacional. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Engraçado. Coação no curso do processo, com base em ações e declarações feitas por Eduardo na permanência dele nos Estados Unidos. Gente, ele licenciou-se como cidadão, como deputado federal, como cidadão brasileiro, pegou seu passaporte e foi para a América. Ele pode ficar 120 dias, licenciado sem remuneração. Depois ele volta. Aí não sei, a volta dele... Eu acredito que a volta do Eduardo Bolsonaro vai culminar com a implementação da Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Eu acredito que se Eduardo volta antes, mesmo tendo foro privilegiado, e com o foro privilegiado, com esse direito de ir e vir, de falar, de parlar, né, ele pode ser julgado pelo STF. Ele não perde o mandato, né, mas ele pode ser... pode ter algumas travas, né, de dentro do STF contra ele. Mas ele perdeu o mandato, teria de ser outro processo até que chegue ao plenário da Câmara para que ele perca o mandato, né? Então não é assim simples, né? Segundo a representação, Eduardo Bolsonaro, do PT, essa coisa aí, Lindinho Farinha, casado com Crazy Hoffmann, ele estaria atuando desde março deste ano, licenciado, né, numa campanha internacional para pressionar o STF, em especial Alexandre de Moraes, né? Gente, é bizarro, né? Em investigações sobre a tentativa de golpe, milícias digitais, aí você vai vendo, cara, é bizarro como esse pessoal usa toda aquela nomenclatura, né? O pessoal fica usando as mesmas palavras, que ele foi falar com Corey Mills, com o senador Marco Rubio, que agora é secretário de Estado, né? Ele está já conversando com com a Salazar, com esses deputados todos, já tem mais de 2 anos, 3 anos, né? Naquelas reuniões lá com o Trump. Ele é amigo do Trump, do filho do Trump, da filha do Trump, amigo do Paulo Figueiredo, que já trabalhou com o Trump, do Rodrigo Constantino, do Alan dos Santos, gente, aquele outro jornalista famoso que está lá, que já trabalhou na Globo também, Lacombe, Ernesto Lacombe. Esse pessoal todo tem trâmite lá dentro, conhecem deputados, democratas e republicanos, conhecem senadores. Então, gente, eles conseguiram uma infiltração nos Estados Unidos que nunca aconteceu por conta do Paulo Figueiredo, porque Paulo Figueiredo vem fazendo essa costura já há muitos anos, e Paulo Figueiredo trabalhou no escritório do Trump,
como técnico, investidor, economista, jornalista e tudo, né? Jornalista, perdão. E ele conseguiu, claro, essa, né, penetração que agora dá essa força toda para a direita brasileira trabalhar junto com o governo do Trump, né? Então, gente, é bizarro, né? Eduardo Bolsonaro teria, então, entregado a dossiês, né, sobre o ministro Alexandre de Moraes, declarado que iria voltar ao Brasil quando Moraes fosse sancionado na lei Magnitsky. Aí vem toda a turba dessa súcia daqui para tentar defender o Alexandre de Moraes. Gente, assim, eles estão desesperados, porque a bolha estourou, inclusive dentro da Globo, depois que Guga Chakra, que a gente chama de Guga Chato, falou ontem e falou anteontem, inclusive naquele programa dele de manhã, depois no programa da Andréa Sagui, né, Mocréa Sadi, falou com relação à lei Magnitsky, que é uma coisa muito séria, que ela vai bloqueando ativos, imóveis, automóveis, passaporte, cartão de crédito, cartão de débito, remessa de dinheiro internacional, bloqueia a porra toda. E bloqueia a família também. Você não entra mais no Canadá, nos Estados Unidos, no Reino Unido, que é Canadá, Austrália, você não entra mais na União Europeia, assim como o Maduro, que não pode ir para lugar nenhum, e o Putin também, que não pode ir para lugar nenhum. Você fica restrito àqueles paizinhos de banana, paisecos, como o Brasil. Né? Então Alexandre de Moraes fica aqui, Venezuela, Nicarágua, vai e volta, né? Nesses países de merda, de fezes, como é o Brasil. Então, infelizmente, gente, a gente ainda vai ver muita coisa acontecer nesse meio tempo aí. Eu tô aqui na Carta Capital, que é um jornaleco comunista pra cacete, cara. Aqui no Google Notícias, toda vez que eu coloco qualquer coisa para pesquisar a notícia da hora, do dia, né? A Carta Capital tá lá. Acho que eles pagam para estar ali sempre, né? É incrível. Sei que o Eduardo Bolsonaro é do PL de São Paulo e Lindinho Farinha é do PT do Rio de Janeiro, né? Mas ele é nordestino, esse cara, tá? Ele não é carioca, não. E ele então entrou por crimes de atentado à soberania nacional, abolição do Estado Democrático de Direito, coação no curso do processo, na representação. Então, ele está alegando que o Eduardo está fazendo interferências internacionais para digamos, uma pressão americana dentro da soberania brasileira, né, constitucional brasileira, aquele papo furado, né? A ação do Lindinho Farinha, que vocês estão vendo aqui, foi protocolada um dia depois que o secretário de Estado, o Marco Rubio, o senador Marco Rubio, que agora é do primeiro escalão do governo do Trump, né, dizer durante uma sessão do Congresso que haverá sanções do governo Trump contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E só voltando a essa furada de bolha, que é essa declaração do Marco Rubio anteontem, né? O Guga Chakra novamente falando que ele disse na Globo News que é uma coisa muito séria o que está acontecendo. E ao mesmo tempo que ele falou sobre a seriedade dessa lei Magnitsky global, ele falou também da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, do cerceamento à liberdade que o Supremo impôs, especialmente numa decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, ao Paulo Figueiredo, que tem residência fixa nos Estados Unidos, tem um green card, e o Rodrigo Constantino, que é cidadão americano, tem dupla cidadania, cidadão americano, de banir esses dois, e também o Alan dos Santos e o Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha, de bani-los das redes sociais. Banir o cara da rede social. Então ele falou contra. Não é possível que um jornalista, um cara que tenha direito de se expressar garantido dentro da Constituição brasileira, na liberdade de imprensa e na sua liberdade como cidadão de se expressar do jeito que ele quiser, estejam sendo vilipendiados pelo Alexandre de Moraes. Então, agora vamos ver o que vai acontecer. O resto ficou todo mundo quietinho, tá? O tal do Intrigueiro, né? André Intrigueiro, né? O nome dele, jornalista da Globo News, ficou todo mundo caladinho. A Castanhede ficou todo mundo quietinho. O Guga falando lá em Nova York, dizendo: eu sou pela primeira emenda americana, liberdade absoluta de expressão, ninguém pode cercear a liberdade de ninguém, mas aqui
primeira emenda americana não vale para o Brasil e se enrolou todo dizendo que não, está errado, não pode, em 2025. O cara tá tirando uma rede social inteira do ar e bloqueando pessoas, fazendo censura prévia. Gente, isso é o Minority Report do Spielberg, que você prende o bandido porque você tem uma máquina do tempo, você volta ao passado e descobre que o cara cometerá um crime no futuro. Então você prende o cara hoje porque ele vai cometer um crime daqui a 10 anos. Vocês concordam com isso? Seria possível prender pessoas previamente sabendo que no futuro a pessoa cometerá um crime? Isso é censura prévia. Então você não pode, gente, né, censurar um jornalista, um cidadão brasileiro. Pior, se ele estiver morando, residente ou com cidadania nos Estados Unidos, morando lá, e cidadão americano. Então, o imbróglio é muito maior. Aí vem um prego desse, casado com aquela Crazy Hoffman, lindinho farinha, né, entrar numa de vilipêndio da soberania nacional e não sei o que, quanto o Eduardo Bolsonaro. Gente, olha, é uma piada, tá? É uma piada, mas eu quero muito que essa Magnitsky venha como uma locomotiva em cima do Alexandre de Moraes. Aí a gente vai ver aquele povo que apoia ele, todo mundo saindo correndo, aquelas baratas, sabe? Aquele barata voa, que sai todo mundo, rato sai correndo por debaixo dos móveis, né? Barata, quando você joga o remédio, vai sair todo mundo correndo. Beleza? Vamos lá então, lindinho farinha, vamos ver o que a PGR vai fazer, né? Vamos ver se a Procuradoria-Geral da República vai fazer alguma coisa contra o Eduardo Bolsonaro. Vamos ver. Boa sorte para você, lindinho. Boa sorte. Valeu, gente. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.